Senhoras e senhores, mais uma vez, boa tarde a todos. Dando seguimento ao nosso primeiro Congresso Sul Fronteira, nós convidamos para subir até ao palco, para mediar a palestra, a senhora Flávia Miguel Ribeiro, RPPS Corumbá. Ela mediará a palestra com o tema Excelência da Gestão por meio da qualificação institucional e profissional em busca do CRP administrativo e benefícios do Pró-Regularidade. Convidamos então para palestrar a senhora Márcia Lúcia Paes Caldas, do Ministério da Previdência. Márcia Lúcia Paes Caldas, do Ministério da Previdência, é servidora de carreira do INSS, com atuação desde 2009 no Departamento dos Regimes Próprios da Previdência Social. Integra a Coordenação Geral de Auditoria e Contencioso, com experiência consolidada em fiscalização previdenciária e no programa Progestão RPPS. Tem formação em letras, especializações em educação à distância e direito constitucional. Chamamos também ao palco o senhor Luiz Carlos Brenha de Camargo. Luiz Carlos Brenha de Camargo é da Águia Educacional, sócio-instrutor da empresa Águia Educação e Soluções Executiva, profissional certificado pela Ancord, APMEC, Ambima e Instituto Totum, funcionário aposentado da Caixa Econômica Federal, ex-superintendente do ITUPREV, o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Itu, ex-diretor regional e presidente da APPREM, a Associação Paulista de Entidades de Previdência do Estado e dos Municípios, ex-secretário-geral e vice-presidente da região sudeste da ABPEM, a Associação Brasileira de Instituições Previdência. Tem formação em administração, pós-graduado em estratégia de negócios. Vamos receber então com uma salva de palmas os nossos palestrantes, Márcia Lúcia Paes Caldas e Luiz Carlos Brenha de Camargo. Passamos então a palavra à nossa mediadora, a senhora Flávia Miguel Ribeiro. Boa tarde a todos. Quero aqui parabenizar o Michel, o presidente Michel, e toda a equipe ADIMP por esse evento maravilhoso, e parabenizar por colocar o nosso estado do Mato Grosso do Sul aí no roteiro, né, dos grandes eventos de RPPS nacional. Também quero agradecer aqui os nossos palestrantes, né, que vêm contribuir com a gente nessa expertise do conhecimento, da qualificação profissional, que nesse momento é muito importante para nós, né? Depois, principalmente, da 5272, que trouxe algumas limitações, né, e algumas cobranças aí importantes para a nossa gestão, mas por meio dessa qualificação profissional, que é um instrumento que nos facilita, né, na regularização dos nossos CPRs, e ele vem nos trazendo mais transparência, mais transparências, mais benefícios, né, aí, e com o Progestão, que também vem trazer outro instrumento para que a gente alcance esse CPR administrativo, né. Parabenizar também o Ministério, que não tem medido esforço, sempre nos atende de pronto, né. Estou aqui agradecendo a Márcia, que nós fomos atendidos semana passada, sempre em busca desse CPR administrativo. Então, através desse trabalho transparente, a padronização, né, dos procedimentos, isso facilita muito o nosso trabalho e que a gente consiga aqui, né, com a palestra, levar um pouquinho para casa de mais conhecimento para a gente colocar em prática. Luiz. A Márcia? Então, Márcia, com você. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Todos ainda animados? Então, né, dando continuidade às comemorações do aniversário do Araújo, vamos falar um pouquinho. Ontem eu já adiantei, falei com vocês sobre Progestão,
E hoje eu só queria só deixar uma reflexão em relação a essa questão, que é importante, todo mundo já sabe, eu não vou repetir, a gente não tem tempo de falar das novidades, eu lembro aqui que nós publicamos ontem a versão 4.1, que ela está um pouco mais melhorada, melhor ainda que a 4.0, que a gente fez aquelas melhorias de texto, mas trazendo algumas questões, algumas flexibilizações com muito cuidado, para que a gente não fira os objetivos do programa, que é muito importante. E aí, essa versão 4.1, ela traz também uma regra transitória, que ela vale apenas durante 1 ano, para que ela possa ajudar os senhores a conseguirem o upgrade ou uma certificação a fim de atender a resolução. Lembro que essa regra ela é transitória, então, ela só vai valer por 1 ano, e durante essa certificação, que vale por 3 anos, vocês têm que se adequar ao manual, tá? É para vocês poderem respirar, poderem ter o progestão, respirarem, e depois, durante esses 3 anos, se adequarem, e nós também podermos melhorar ainda mais com o tempo, um tempo em que a gente possa estudar melhor. A resolução tem um item lá, um artigo que fala das adequações que nós precisamos fazer, e aí nós podemos fazer isso com calma, sem que vocês fiquem prejudicados. E a reflexão que eu deixo em relação ao progestão é que a profissionalização da gestão ela é o caminho para a sustentabilidade da Previdência Social. E o progestão é tudo? Não, a gente sabe que não é, mas é o caminho, né? Com certeza é o caminho. E aí eu vou aproveitar o meu tempo aqui para passar para vocês como vai ser a regra de 2026 para a certificação profissional. Eu recebo uns 10 e-mails por dia de entes falando que estão irregulares, mas estão com tudo lá. Eu estou com a minha certificação lá, mas eu estou irregular. O que está acontecendo? Ah, mas eu tenho a maioria do comitê, mas está irregular. O que está acontecendo? Então, a gente vai colocar aqui para vocês como é que vai ser 2026, porque até 2025, 31 de dezembro de 2025, nós tínhamos um incentivo. A partir de 2026, 1º de janeiro de 2026, vale a regra. Então, nós estamos trabalhando em cima da regra. E muitos colegas estão trabalhando ainda em cima do incentivo que foi encerrado em 31 de dezembro de 2025. Então, a gente lembra aqui que o próximo batimento, a próxima aferição para verificação de certificação e antecedentes pessoais, experiência profissional e formação superior dos dirigentes e antecedentes pessoais e certificação dos conselheiros é 31 de julho de 2026. Lembrando que agora as certidões elas são renovadas de 4 em 4 anos, tá? Não são mais de 2 em 2 anos. Aquela portaria 2010 que tratou do programa de regularidade, lhe trouxe também esse dispositivo aí que traz essa flexibilização maior relacionada às certificações, às certidões, perdão. E aí? Não quer ir, não. Cadê o menino? Parou. É para cá que eu tenho que apontar? Poxa, está vindo tão bem. Tá. Eu vou tentar passar, então, a partir daqui. Isso aqui, rapidamente falando, esses são os requisitos, para vocês se lembrarem dos requisitos mínimos para nomeação, recondução dos profissionais, né? Lembrando que a lei do ente federativo pode estabelecer outros critérios. A gente tem muitos entes aí que, na sua própria lei, ela já exige que todos os conselheiros, por exemplo, devem ser certificados, todos os dirigentes, não apenas o que está sendo solicitado no artigo 8º-B da Lei 9.717. Agora está indo. Uma pergunta que sempre nos fazem: os novos conselheiros e dirigentes, eles têm prazo para se certificar? Tem nos perguntado muito. Não há prazo legal
para a certificação? Não tem. O que nós temos? Um prazo que a gente chama fictício, em razão do batimento ser em 31 de julho de 26, perdão, em 26. Então, eu tenho até essa data para ter a maioria dos dirigentes e a maioria dos conselheiros, né? E é importante, mais uma vez, verificar que a lei do ente pode exigir um pouco mais. Lembrando que o responsável pela gestão de recursos e membros do Comitê de Investimentos, já existe essa obrigatoriedade lá desde a Portaria 519 de 2011. Então, já tem essa obrigação de gestor de recursos e membro do Comitê de Investimento, que é prévio. É prévio, tá? Lembrando que, enquanto não se fizer a chancela desses documentos, ele não vai ficar verdinho. E também não vai ficar regular o critério imediatamente. Fiz lá todos os meus documentos, houve a chancela, sendo que a chancela do dirigente máximo, quem faz é o prefeito, e a chancela dos demais é o dirigente máximo. Eu fiz todo o meu documento, está tudo verdinho, o meu relatório está regular, mas o meu critério não está. Paciência. Vamos esperar o processamento do CADPREV, que acontece à noite. Depois desse processamento, se estiver tudo certinho, o sistema vai regularizar o critério, tá? E como que vai ser em 2026? Lá. Desde o dia 1º de janeiro de 2026, está sendo exigida a totalidade na certificação dos membros do Comitê de Investimentos. Aí, o que está acontecendo? Tem entes que ligam para a gente e falam, mas o meu comitê está todo certificado, por que eu estou irregular? Aí eu vou lembrar do incentivo que acabou e a regra que está valendo. Se o meu comitê de investimentos, ele se certificou 100% no ano passado, todos aproveitaram o incentivo, ok, vale até o final. Mas se eu deixei a maioria apenas, e aí, em 1º de janeiro, o sistema já está me cobrando a totalidade, e eu vou lá e faço uma certificação básica, mas eu tenho mais de 10 milhões, eu vou ficar irregular. Por que eu vou ficar irregular? Porque está valendo a regra. E qual que é a regra? Se eu tenho até 10 milhões, ou 9.999.000, é a certificação básica. Se eu tenho mais de 10 milhões e até 499.999.000, é intermediária. Acima de 500 milhões, a certificação exigida é a avançada. Então, digamos que eu tenho um exemplo. O meu RPPS tem 50 milhões, eu preciso ter, o meu gestor de recursos tem que ter a certificação intermediária, e os membros, eu vou mostrar a telinha aqui como é que vai ficar. E os membros do Comitê de Investimentos, pelo menos um vai ter que ter a intermediária e o restante pode ter a básica. Aí, o que aconteceu com aquele ente que tem, por exemplo, 5 membros no Comitê de Investimentos e 4 se certificaram, 4 fizeram a básica e um ficou de fora? Esse último que fez vai recair sobre ele a certificação intermediária. E aí o sistema, como está cobrando a regra, não existe mais o incentivo, ele está cobrando a regra. Eu vou mostrar aqui como é que vai ficar. Conselheiros, é a maioria dos seus titulares, não é necessário colocar lá no CADPREV suplentes. Por quê? Porque, senão, quando o CADPREV for fazer a conta da maioria, ele vai contar os suplentes também. Então, vamos colocar somente os titulares e manter aqueles que estão lá. Aqueles que saíram, você não vai excluir, você vai colocar o final do exercício deles, ele vai sumir daquela telinha lá da composição da estrutura. E dirigentes, continua do mesmo jeito, a maioria deve ser certificada, lembrando que dentro dessa maioria, o dirigente máximo precisa estar certificado. Então, nós estamos agora, que todo mundo já conhece a regra. Gente, a lei é lá de 2019. A regra começou a ser contada em 2025 para fins de CRP, porque em 2024 a gente aplicou a regra, mas ficou todo mundo em análise. Lembram disso? Para não causar irregularidade no CRP. E aí, foi realmente cobrado para fins de CRP em 2025.
Então, nós estamos cobrando a partir de 2025. E estamos realmente dando mais ênfase na qualificação avançada, na especialização e fortalecimento da governança, que é o que todo mundo está falando aqui. Todos aqueles que têm falado aqui, eles têm colocado a governança como principal ponto. E é por isso que tem, como eu falei ontem, a importância das duas certificações da RPPS, a institucional e a certificação profissional. E as juntas, elas são os pilares da governança da RPPS e de boas práticas. Sem isso, não há que se falar de boas práticas. Que a gente pensa, né? Eu acho que todo mundo pensa da mesma forma. Aí, uma questão que o pessoal está fazendo confusão também é como é que é cobrado. Ele falou assim, nossa, mas eu tenho 100 milhões, o meu porte faz uma confusão. Como é que é isso? Dirigente e conselho é o porte no ISP, não esse porte último de 2025. Está todo mundo preocupado, porque por conta do ISP, alguns que eram pequeno porte mudaram para médio porte, vai mudar a certificação. O ISP que está sendo contado para fim de certificação é o do ano anterior ao anterior. No caso, nós estamos em 2026, vai ser contado o porte de 2024. Tá? Então, somente em 2027 que vai ser contado o porte de 2025, sempre 2 anos para trás. E para o Comitê de Investimento e Gestor de Recursos, é o volume dos recursos, né? E aí, como eu falei, quem fez a básica até 31/12/2025, quando havia o incentivo, vai valer, vai atender o critério até o final. Quem não fez, a partir de 1º de janeiro, tem que fazer a certificação de acordo com a regra. Tá? Então, a gente tem que aproveitar essa questão do incentivo, lembrando que é somente para a primeira certificação. Se eu precisar de uma certificação maior, quando vencer essa, eu vou precisar fazer a adequada. Tá? E aí, como é que vai funcionar? Aqui. Nossa, o tempo está voando, gente. Meu Deus do céu. Qual que é a abrangência? Chegar mais perto, que a pessoa tem um problema assim de, né, vista curta, o braço é curto. Os profissionais, tá? No caso da graduação do nível de dirigente e conselheiro, é o porte. Né? O porte no ISP. No caso, 2026, porte 2024. Então, para dirigente, eu vou precisar, se eu sou Estado, Distrito Federal e grande porte, é o avançada para o dirigente máximo, que é obrigatório ter, e a intermediária para os demais. No caso do médio porte, o dirigente máximo tem que ter a intermediária e o restante pode ter a básica. No caso do pequeno porte, é básica para todo mundo. Né? E nos conselhos, para grande porte, porte especial e Distrito Federal, é intermediária. E para o restante, médio porte e pequeno porte, todos os conselheiros podem ter a certificação básica. Tá? No caso do volume de recursos. Então, se eu tenho RPPS a partir de 500 milhões, o gestor de recursos obrigatoriamente tem que ter uma certificação avançada. E o comitê de investimentos? Então, geralmente, o gestor de recursos, ele faz parte do comitê de investimentos. Então, como o gestor de recursos também faz parte, e ele tem a obrigação de ter a certificação maior, é interessante que o ente coloque que essa certificação maior possa recair sobre o gestor de recursos. Então, tem muito ente que fala, mas o gestor de recursos aproveitou o incentivo, fez a básica, e agora o coitado que ficou lá por último, ou que entrou por último, teve que fazer a avançada. Então, assim, não é justo. Né? Então, nos RPPS que aconteceu esse tipo de situação, a gente está aconselhando que o gestor de recursos, então, antecipe a sua certificação maior para que o restante possa atender. Né? Porque, pelo menos, um tem que ter a certificação avançada e os demais membros precisam ter a avançada, a intermediária. No caso dos investidores qualificados ou entes que têm a partir de 10 milhões e menos de 500, é intermediária para o gestor de recursos. E aí, pelo menos um membro do comitê tem que ter intermediária e o restante poderá ter a básica. RPPS com menos de 5 milhões é básica para todo mundo. Aqueles RPPS que não têm
tem menos de 5 milhões. A gente fala 5 milhões, mas tem que lembrar, gente, que tem aquela norma que altera todo mês de junho, está em 5 milhões 600 e alguma coisa, tá? Vamos atentar para essa 5 milhões e 650, alguma coisa, tá bom? Então, outra coisa que eu queria contar para vocês sobre a nova modalidade. Às vezes as pessoas estão fazendo um pouco de confusão com a nova modalidade de certificação. Nós temos provas, títulos e experiência, e nós temos agora uma modalidade que é o curso de capacitação profissional. Esse curso de capacitação profissional, nós temos feitos por entidades credenciadas pela Comissão de Certificação dos Profissionais da RPPS. Você faz o curso e, a cada módulo, você faz uma avaliação. E essa avaliação passou, você segue para a próxima. Você precisa atender 70%, passa para o próximo. No final do curso, quando você terminar todos os módulos e fez todas aquelas avaliações de aprendizagem, você tem uma certificação avançada. É muito importante, eu acho muito bacana. Eu fiz essa certificação, porque é uma certificação avançada, então hoje eu tenho uma certificação avançada por meio desse curso. E sabe o que é importante? É que, embora eu trabalhe na coordenação de fiscalização, eu conheci um pouquinho de atuária, um pouquinho de benefício, um pouquinho de investimentos, né, de todas as matérias que são tratadas no RPPS. E você conhece todo. Então, é muito bacana para aqueles, eu aconselho aqueles que têm uma certificação básica, mas precisam de uma certificação maior quando vencer, aqueles que aproveitaram o incentivo até 31 de dezembro e precisar de uma certificação maior, fazer o curso de capacitação profissional, porque é bem interessante, e, ao final, você vai ter uma certificação avançada, se você fizer para dirigente, uma certificação avançada se você fizer para comitê de investimentos, e para conselho, uma intermediária. Nós não temos certificação avançada para conselheiro. Tá? Outra questão importante que tem nos perguntado muito, as certificações dos conselhos, ela foi unificada. Então, ela é uma só, hoje, que se chama CODEF. Ah, mas eu fiz a COFIS do fiscal e fiz a CODEL do deliberativo. Não vale mais? Vale até o final. Você, quando renovar, você vai renovar para a CODEF. E, se por acaso, hoje eu tenho uma certificação COFIS, mas na recondução, eu agora estou lá 4 anos no COFIS, agora eu quero fazer parte do deliberativo ou vice-versa. Eu vou precisar fazer uma nova certificação? Não precisa, só se você precisar de uma maior. Se você for ente de grande porte ou porte especial e tiver uma certificação básica, aí você vai precisar fazer uma maior. Se não, a sua certificação vale para qualquer conselho. Inclusive, qualquer certificação dessa vale para o conselho, tanto dirigente, CGINV, a própria específica do conselho, porque o conteúdo programático do conselho, que é um pouquinho menor que as outras, ela está dentro do conteúdo programático das duas certificações. Então, se eu quiser fazer dirigente ou CGINV, ela igualmente vai atender também o conselho, tá? Estou quase acabando, vou fechar no tempo. E aí a gente se pergunta, né, ter ou não ter a certificação, né? O Progestão, ele é o fortalecimento do RPPS, trazendo excelência na gestão. Eu não conheço, graças a Deus, não quero conhecer nenhum ente federativo que tenha se arrependido de fazer o Progestão. É por isso que eu sempre falo e vou repetir, não façam por causa da resolução, façam porque é bom, porque é importante, porque vai trazer governança, vai trazer transparência, boas práticas de gestão. No início vai ser um pouquinho difícil, porque tem umas ações para cumprir, depois ele caminha, as coisas vão caminhar. Vocês vão ver quando vocês tiverem tudo mapeado, tudo manualizado, vocês vão ver o quanto vai auxiliar. E todos os servidores vão ter conhecimento de todos os processos do RPPS. Acaba com aquela coisa, aquilo ali só o fulaninho que faz. Aí o segurado vai lá, procura, não, ele não veio hoje, você volta para casa. Não, isso não acontece para quem tem progestão, porque qualquer um pode ver lá no manual e ver qual é o procedimento e, pelo menos, trazer uma informação preliminar para esse segurado que foi lá procurar, né? E a certificação profissional,
é a qualificação, onde a gente está cuidando do nosso patrimônio, do nosso futuro. E aí, para aqueles que têm medo de fazer, aqueles que têm medo de fazer prova, têm medo de encarar o progestão, essa tela, essa figurinha aqui, para mim, é perfeita. Porque, olha aqui, ó, aquilo ali não é falhar, você não chegar no alvo. Falhar é aquilo ali, é não fazer nada. É isso que é falhar, é não fazer. Se eu fiz e não consegui de primeira, eu vou tentar de novo e vou utilizar o aprendizado que eu obtive naquela ação para que eu possa me melhorar depois. Aqui eu não cresço, eu não evoluo, eu não qualifico, eu não faço nada. Então, não vamos ter medo, conhecimento é poder, conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar da gente. Conhecimento não ocupa espaço, então a gente não precisa se preocupar, porque ele cabe em qualquer lugar. Então, a gente fica aí, agradece vocês. Eu ainda vou continuar ali, não enjoe muito de mim, não. Eu atendi hoje a manhã inteira, mas amanhã de manhã também, até o final a gente vai estar atendendo. Se vocês tiverem dúvida, nos procure. A gente está ali naquela salinha, eu acho que todo mundo viu. Não saiam com dúvidas, a gente está tentando resolver o máximo de situações que a gente possa. Luciano e Luciana. Luciano e Luciana. Estamos ali para atendê-los, para ajudar, para que vocês sejam cada vez melhores, tenham governança, tenham qualificação e estejam sempre ali no topo, tá bom? Obrigada. Obrigada, Márcia, sempre defensora aí das certificações, trazendo todos os eventos um conhecimento a mais, né, compartilhando com a gente. E quando você colocou ali a questão da falha, eu lembrei de um escritor mineiro, ele chama Antônio Eustáquio. Ele fala que tentar e falhar é, no mínimo, aprender. Não chegar a tentar é sofrer imensurável perda do que poderia ter sido. Então, obrigada. Luísa, com você. Obrigado. Olá, pessoal, boa tarde. Parabenizar aqui o Araújo pelo aniversário, parabenizar todos vocês por estarem aqui se capacitando, por estarem aqui buscando melhorias, né, no conhecimento, na capacitação, enfim, melhorias para o seu RPPS, buscando aí cada vez mais melhores práticas de gestão. Para mim é uma honra, uma oportunidade gigantesca de estar aqui, dividindo esse painel com você, Marcinha. Então, parabéns aí pela apresentação. Marcinha é tão querida por nós, todos nós, e pela equipe do time Águia, que todos conhecem você, e compartilhar conhecimentos aí com a Marcinha é muito gratificante para nós. Então, vamos falar aí sobre a excelência da gestão e, principalmente, a questão do pró-regularidade RPPS e os benefícios para o regime próprio de previdência. Rapidinho, a apresentação nossa, né, Marcinha, a gente ia falar 45 minutos cada um, né, mais ou menos assim, a gente teve que cortar e adaptar. Então, a apresentação falava bastante sobre CRP administrativo, judicial, enfim, a gente cortou, mas eu queria fazer uma reflexão também inicial com vocês. CRP administrativo, o seu RPPS possui CRP administrativo, judicial ou não tem, né? Quem aqui não tem CRP válido? Tem algum instituto aqui que está sem CRP? Tem alguns aqui sem CRP. Quem tem o CRP judicial? Tem aqui RPPS com CRP judicial? Alguns, exatamente, no estado do Mato Grosso do Sul e fora, né? E quem aqui, né, o restante, a grande maioria, tem CRP administrativo, certo? Quem aí, vamos levantar a mão? Ótimo, parabéns aí para vocês, tá? Eu puxei esses dados aqui, estão disponíveis lá no site do Ministério. Então, o último dado que tem de 2.131, às vezes 2.132, muda um pouquinho o RPPS a nível Brasil. 1.076 RPPS tem CRP administrativo, ou seja, 50%, praticamente. Os outros 50%, gente, ou não tem CRP, ou CRP é judicial. Então, tem 646 com CRP judicial, 30%, e sem CRP, 409, são 19%. Então, dado preocupante isso, né? E o pró-regularidade traz como benefício você buscar o CRP para o seu regime próprio de previdência. Então, é importante fazer
essa reflexão inicial. Apenas como aquecimento aqui. Então, nós temos aqui em Mato Grosso do Sul, são 11 RPPS com CRP judicial. A gente sabe, e a gente vai mostrar aqui a questão lá da decisão do Supremo Tribunal Federal, no julgamento ali do tema específico, que vai proporcionar a derrubada desses CRPs judiciais no médio prazo, né, ou alguns já no curto prazo. E isso vai fazer com que os municípios fiquem prejudicados, a gente vai mostrar, né, nos prejuízos que o RPPS e o ente tem quando está sem o seu CRP. Então, tem aqui, isso aqui está disponível no site, esse material vai ficar para vocês, tem o link que dá direto lá para consultar. Enfim, nós temos 11, né, de todos os RPPS que tem no Estado, são 52, considerando o Estado. Então, a gente tem aí um percentual com o CRP judicial que precisa buscar alternativas, né? E o Ministério trouxe como funcionalidade, oportunidade, né, abriu condições pela regularidade previdenciária de corrigir essa situação, de buscar o seu CRP administrativo. Então, o site do Ministério, ele é muito educativo, ele é muito bem orientado também, dá para você clicar nos portais que estão disponíveis do Pró-Regularidade ou qualquer outro portal lá dentro do regime próprio e você consegue pegar essas informações de maneira bem detalhada. Então, preciso buscar a minha regularidade previdenciária, preciso resolver a questão do CRP do meu município. Tem todas as orientações lá, é importante que vocês façam e busquem esse caminho, tá? A gente ia falar do CRP administrativo, da manutenção, não dá, a gente vai passar adiante. Vamos falar do Pró-Regularidade, que é o Programa de Regularidade Previdenciária. Então, ele está também disponível no site do Ministério. A gente tem aqui o link para vocês acessarem direto, com os formulários, né, tanto para quem quer fazer a adesão, quanto para quem quer pedir o seu CRP administrativo, buscar a regularidade ou CRP emergencial, que a gente vai falar dentro desse banner lá do Pró-Regularidade, você consegue buscar essa informação. E o que é esse programa Pró-Regularidade, né? É um programa que estabelece parâmetros e oferece condições especiais para os entes federativos buscarem a sua regularização, regularizar a sua situação dos seus regimes próprios, aqueles que têm alguma pendência e que precisam, de alguma forma, regularizar para ter o CRP, para poder ter o repasse em dia, para poder, eventualmente, ter a sua legislação adequada, buscar melhores práticas através do Progestão, das certificações, como foi dito aqui pela Marcinha. O programa traz essa oportunidade para o regime próprio de previdência. E eu falo, né, estou tendo essa oportunidade de compartilhar com vocês, hoje, do outro lado do balcão, como consultor, como assessor, na questão do aspecto de legislação previdenciária, assessoria previdenciária, que a nossa empresa, né, a Águia, era uma empresa de consultoria e assessoria previdenciária, mas eu estive do mesmo lado que vocês, durante 11 anos, lá no interior de São Paulo, né, Itu. Alguém aqui já ouviu falar de Itu? Cidade que tudo é grande? Então, lá tem o melhor parmegiana do Brasil. Então, quem não conhece, vamos lá. Tem excelente, é um restaurante tradicionalíssimo. Então, eu fiquei lá por 11 anos, né, a oportunidade que eu pude estar também como dirigente das associações estadual, participei da brasileira também. E sei, né, vivi na pele o que é a dificuldade de se manter a regularidade, de buscar compatibilizar todas as normas, todas as obrigações, perante todos os órgãos fiscalizadores, como já foi mostrado aqui por diversos palestrantes. Enfim, nós temos muitas obrigações, é importante a gente manter, e manter a regularidade é fundamental. O programa tem como objetivo estabelecer, portanto, um caminho, de maneira gradativa, para você buscar essa regularidade. Ele te oferece isso enquanto programa de regularidade previdenciária.
E 2 fundamentos principais, né, embasaram a criação desse programa, né, de regularidade previdenciária. Um dos fundamentos, né, a emenda constitucional 136 do ano passado, de setembro do ano passado, em que, dentre outros fatores, permitiu o parcelamento dos débitos previdenciários em até 300 parcelas. Então, você, que seu município tem dívidas previdenciárias com RPPS até agosto de 2025 e pretende, né, colocar em dia, regularizar, se isso está sendo impeditivo para o CRP ou não, né, eventualmente você tem esse débito, não está sendo impeditivo, mas está estrangulando a questão financeira orçamentária do município. Você tem a possibilidade de parcelar em até 300 vezes. Eu como ex-gestor, vocês como gestores, olhamos um pouco assim, puxa vida, mas eu podia receber agora, vou ter que receber só em 300 meses. Melhor isso do que nada, melhor isso do que não ter a possibilidade de receber o recurso e ficar irregular. Então, os 300 meses vem e facilita, dá um fôlego para a administração manter regularidade previdenciária. E a condição para parcelar é aderir ao programa Pró-Regularidade, que está regulamentado nas portarias do Ministério, na portaria 1467 do Ministério, com todos os parâmetros nesse anexo para você buscar essa regularidade previdenciária. E o segundo fundamento foi o acórdão, decisão do Supremo Tribunal Federal, lá no tema 968, em que ele julgou constitucional o CRP e recomendou a criação desse programa, de um programa de regularidade previdenciária pelo Ministério da Previdência. E daí criou-se esse programa de regularidade previdenciária, chamado Pró-Regularidade RPPS. E um dos principais benefícios é justamente conseguir o CRP administrativo, conseguir sair desse, ou quem não tem, conseguir o CRP, ou quem tem, buscar, o judicial buscar o CRP administrativo, com caráter emergencial, por 180 dias. Então, o CRP ele é emitido por 180 dias, e isso vai permitir para o ente federativo, mesmo com as pendências, poder ter o seu certificado de regularidade previdenciária, e nesse prazo de vigência do CRP, e colocando em dia, em ordem, as demais obrigações do ente com o seu regime próprio ou do próprio regime próprio no seu município. Então, você não ter o CRP traz um prejuízo enorme para o município, para aquela população, para a sociedade, que o município fica impedido de realizar transferências voluntárias com recursos da União, fica impedido de celebrar acordos, contratos, convênios, bem como empréstimos e financiamentos também, né, quando é com a administração direta e indireta da União, fica impedido de celebrar empréstimos e financiamentos por instituição financeira federal e fica impedido também de receber os pagamentos dos valores devidos pelo regime geral Comprev. Comprev é uma importante fonte de receita para o RPPS. Nós colocamos, né, anualmente na LDO, na LOA, fazemos a previsão orçamentária do Comprev, falou-se bastante aqui do atuarial. Comprev é uma importante ferramenta, né, importante fonte de recursos para o regime próprio, e isso é considerado no atuarial. E se você não recebe, você não cumpre com as suas obrigações de buscar as receitas previstas para o regime próprio de previdência. Então, manter o CRP é importante, e buscar de maneira emergencial é a oportunidade que esse programa está nos oferecendo hoje para o regime próprio de previdência. Aqui eu tirei do portal do Ministério, dentro do portal do Pró-Regularidade, a situação, acho que o dado mais recente, salvo engano, eu peguei aqui do dia 6 de abril, tá? Agora, recente. Então, até esta data, 662 análises, 426 entes fizeram o pedido de adesão,
383 tiveram adesão aceita e 43 com pendências. Esse é o cenário Brasil de quem está buscando já a pró-regularidade. Se o seu RPPS não é um desses e tem pendências, vamos buscar essa alternativa. Já tem 130 CRPs emergenciais emitidos, ainda aqueles 46 com pendências e 24 estão em análise. E como é que está Mato Grosso do Sul? Mato Grosso do Sul são 13 entes que conseguiram, tiveram adesão aceita, 27 análises, 13 foram aceitos, 4 têm CRP emergencial, sendo que 2 com pendências. Essa é a situação do CRP emergencial a nível Brasil e aqui no estado do Mato Grosso do Sul. Então, é um caminho para você buscar a regularidade. E qual a finalidade do programa? Ele está estruturado, né, em 3 etapas: geral, a intermediária e a etapa específica. Na etapa geral, dentro do programa, como finalidade, é buscar regularidade previdenciária, é atender às normas e conseguir a emissão do CRP, que a gente falou até agora. Na segunda etapa intermediária, é procurar melhorar a gestão, buscar melhorias, né, de gestão, buscar o equacionamento, aprimorando a governança dentro do Progestão, que já foi falado aqui bastante, né, nesse evento, e é uma das etapas o que se busca com esse programa dentro dessa segunda etapa intermediária. E na terceira, mais específica, fazer adequações mais avançadas e estruturantes para o regime próprio. Mas o principal, né, as diretrizes do programa, que se busca assegurar o equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS. Então, quando a gente fala de benefícios que o pró-regularidade pode trazer, que é o tema da nossa palestra, é justamente isso, né, com essas diretrizes. Buscar aí o equilíbrio financeiro e atuarial, resolver as pendências para emissão do CRP, dada a importância dele no dia a dia do RPPS, do município. Para quem quer fazer o parcelamento em 300 meses, que é uma alternativa, nós temos clientes lá da nossa assessoria que estão buscando, eles têm o CRP, não é nem judicial, tem o CRP administrativo, tem as obrigações legais atendidas, já tem reforma da Previdência, mas tem N parcelamentos, com prestações altas e dentro do prazo lá inferior a 60 meses. Alguns prefeitos estão buscando, né, repactuar isso e levar para 300 meses, melhorando a sua situação financeira no curto prazo. Então, esse também traz como oportunidade de se buscar um melhor equacionamento. Mas, para fazer esse parcelamento, é obrigatório se comprometer. Eu vou falar aqui dos compromissos, assim, ter compromissos com a regularidade previdenciária. Estruturação em módulos e fases, a gente vai falar de maneira rápida, e revisão periódica e sistemática do programa ao longo da existência dele. Então, essas são as finalidades, né? Buscar a celebração de termos de parcelamento pela emenda 136, buscar a regularização das pendências para emissão do CRP, o objetivo maior de todo a RPPS, né, que a gente ouviu falar tanto nesse evento, equacionamento do déficit atuarial e garantia da sua sustentabilidade. Então, hoje, nós já ouvimos palestras, né, falando dessa questão atuarial e da importância, né, de alguns fatores dados, premissas, para se manter o equilíbrio financeiro e se buscar. A organização do RPPS como um todo, promover a adequação dessa legislação e manutenção da conformidade do RPPS às normas gerais. Essas são as grandes finalidades, né, que trazem alguns benefícios para o RPPS. Mas também tem obrigações, tem compromissos. Quais compromissos? Na questão da transparência, na questão da aprimorar continuamente a governança, buscar melhores práticas dentro da governança, cumprir as condições do programa para a manutenção do CRP ou para a obtenção do CRP, utilização adequada dos recursos dentro do que a norma prevê, com a finalidade específica,
aplicação dos recursos corretamente, também a gente viu nesse evento bastante sobre a aplicação, sobre a 5272 e as imposições que nos coloca hoje em dia dentro do Conselho Monetário para fazer a boa gestão dos recursos, adequação de normas da emenda 103, que é a reforma da Previdência, e alcançar de forma crescente a regularidade. Então, a gente tem, né, focos principais como compromisso: manter a regularidade, que é pagar em dia as nossas obrigações, as contribuições com o RPPS. Transparência e gestão, envio regular dos nossos demonstrativos por meio do CadPrev lá para o Ministério da Previdência Social. Uso correto dos recursos, utilizar dinheiro da Previdência para pagar benefícios, para manutenção mediante taxa de administração, Comprev. Esses são os destinos do recurso previdenciário, não pode utilizar para outras finalidades. E adequação legislativa, principalmente, promover as alterações necessárias. Será que o meu município precisa de uma reforma da Previdência? Escutando o que foi dito aqui hoje, um pouco, né, da minha experiência desse tempo, infelizmente, a reforma da Previdência é necessária. A gente viu aqui hoje exemplos, né, de países, né, como o Japão, que já estão lá com 70 anos caminhando, outros exemplos que foram dados ao longo de ontem e hoje, da dificuldade de se manter a sustentabilidade do regime. Será que é necessário fazer uma reforma da Previdência? Cada um precisa olhar, discutir, conversar com o seu atuário, conversar internamente, ouvir opiniões de especialistas e buscar, se for necessário, sim, enfrentar esse desafio e buscar a adequação da norma à reforma previdenciária para o seu município. E, por fim, caminhando aqui para a gente finalizar e cumprir com o compromisso do nosso tempo com vocês também, respeitando o tempo de todos. Em resumo, pró-regularidade funciona como um caminho estruturado para que os entes com dificuldades em seus regimes possam, com prazos e condições diferenciadas, alcançar a conformidade e garantir a sustentabilidade futura do sistema. Esse é o recado para quem busca a pró-regularidade. E ele está estruturado em algumas fases, que a gente não vai conseguir aqui demonstrar para vocês, mas faço o convite. Entre no portal do Pró-Regularidade e conheçam essas fases, que é importante, está muito bem detalhado lá. Fase 1, que é a geral, é a entrada no programa e soluções de pendências imediatas básicas. Fase 2, intermediária, que é a preparação e execução dos planos. A específica, que é a fase 3, cumprimento desses planos, a execução, colocar em prática, assegurando equilíbrio financeiro atuarial. E a quarta fase, a manutenção, né, mediante a governança do pró-gestão com a evolução financeira atuarial dos regimes. E lá tem toda, como eu falei, né, muito bem detalhado, toda a documentação para você consultar e seguir os passos ali para buscar a regularidade previdenciária. E é isso, obrigado, mais uma vez, parabéns para vocês que estão aqui buscando essa capacitação. Ficamos à disposição. Salve de palmas aos nossos palestrantes, ao Luiz Carlos e também a Márcia Lúcia e a nossa mediadora, a Flávia. E nós convidamos até o palco o senhor Eberton Costa. Eberton Costa é do RPPS de Cacilândia, para realizar a entrega da lembrança do nosso primeiro Congresso Sul Fronteira.